Por isso acho a gratidão tão poderosa. Quando algo bom acontece, você sente gratidão. A gratidão é sentir que algo ótimo aconteceu ou está acontecendo agora. Ao sentir gratidão, você está receptivo. O corpo crê que está acontecendo agora. Quem pratica gratidão vê mais motivos para ser grato na vida e no universo. Seja infeliz e crítico, e verá tudo assim. Essa será sua única realidade. Não vemos as coisas como são, mas como somos. Essa é a única realidade que a pessoa vê através dessa lente. Então, se a emoção é amargura, eles verão tudo através dessa lente. Se o pensamento e a crença enraizada é julgar, eles julgarão tudo na vida. Ao transformar isso em gratidão, ficam gratos até por um copo d'água. Ficam gratos por estar sentados com você. Redes pró-sociais são ativadas no cérebro. Nos aproximamos uns dos outros. Confiamos mais uns nos outros. Apreciamos mais o momento presente. Esse é nosso estado natural quando não estamos estressados ou em sobrevivência. Quando o eu animal é domado, o eu divino e criativo nasce. Se reclamo, culpo, dou desculpas e me vitimizo julgando todos, não é a nova pessoa que quero me tornar. Você precisa deixar essa pessoa para trás. O processo de superação é o processo de transformação. Olha, eu reajo. A questão é, por quanto tempo você vai reagir? Justificado ou não, a única pessoa que se machuca somos nós mesmos. É como beber veneno esperando que outra pessoa morra. Reduz o tempo de suas respostas emocionais para manter seu corpo e mente no presente. Aqui, pensamentos podem adoecer, pois o estresse prolongado ativa genes que causam doenças. Reagir ao trânsito ou ao ex enfraquece meu corpo, que não suporta emergências constantes, causando incoerência cerebral e cardíaca, desregulando o sistema nervoso autônomo. Você acabou de voltar de um retiro, né? Para quem nunca foi, são incríveis. Como estão os retiros? O que há de novo? Os retiros de 7 dias são nosso laboratório. É fascinante ver um grupo seguindo a mesma rotina, acordando juntos, fazendo atividades similares e comendo as mesmas refeições. Sabe, é um excelente laboratório para medir transformação e mudança. Os eventos de 7 dias são ótimos para as pessoas se afastarem do cotidiano, entende? Removem os estímulos externos que lembram quem acham ser como personalidade. É crucial nos afastarmos da rotina diária para lembrar que somos criadores da nossa vida. Os eventos de 7 dias são uma imersão intensa em conhecimento e experiência, medindo a transformação. Em Denver, reunimos 2.000 pessoas e realizamos 4 excelentes estudos científicos. E tivemos muitos pesquisadores que estudam nosso trabalho participando do evento de 7 dias. São neurocientistas da Johns Hopkins, da UC San Diego. São cardiologistas e matemáticos de Harvard. São profissionais treinados que viram os dados. Agora é crucial experimentar pessoalmente, pois os efeitos medidos sugerem que seu sistema nervoso é o maior farmacêutico do mundo. Perguntei por que vieram, disseram. A cura acontecendo internamente nas pessoas. Foi um evento completo de 7 dias. Ótimo grupo de pessoas. Tivemos cerca de 70 países diferentes do mundo todo presentes. Ninguém consegue entrar. Quem já tentou diz, tentei entrar, mas não deu. Sim, isso é um dos nossos maiores desafios. Esgotam rápido. Mas você sabe disso porque veio, não é? Num curso online, você sabe que vai se distrair, olhando em volta, comendo, deitado no sofá. Não vai estar realmente presente no conteúdo. Há poder em reunir pessoas que querem mudar e se superar. Surge uma consciência coletiva quando um grupo age igual, revelando novas possibilidades. Então, não é raro num evento de 7 dias ver alguém no palco contando como superou um câncer em estágio 4, Parkinson, miastenia graves ou distrofia muscular. Essas histórias são impressionantes, são como recordes de corrida. Quando as pessoas veem isso, elas enxergam possibilidades e exemplos reais. O resultado é que, ao perceberem essa realidade, a crença nas possibilidades e em si mesmas geralmente aumenta.
E a pessoa na plateia pensa: poxa, ela nem parece vegetariana, não parece ser vegana ou comer orgânicos. Parece uma pessoa comum. Ela não é jovem nem forte, mas se curou. Sabe, alguém na plateia pode se identificar e pensar: se ela conseguiu, eu também posso. O resultado é ver uma pessoa deixar a cadeira de rodas e no fim da semana outras 4 fazem o mesmo. Veja, uma pessoa cega, sei que é difícil acreditar até para mim, começa a enxergar. E depois outra pessoa no mesmo evento também recupera a visão. Então, assim como uma doença se espalha na comunidade, a saúde e o bem-estar de repente se tornam igualmente contagiosos, funcionando no sentido oposto. A experiência 3D de estar num evento. Outra coisa poderosa que descobrimos é que pessoas mudam pessoas. Temos um estudo incrível sobre genótipos e genes que fazem proteínas. Sua expressão gênica é diferente da minha. O código genético de cada um é único. E os genes produzem proteínas, então medimos um grupo no início e no fim de um evento de 7 dias. 77% deles expressavam os mesmos genes e produziam as mesmas proteínas. A chance disso é quase impossível, então o grupo... É tipo aquela coisa do Bruce Lipton, onde você tem 3 ambientes diferentes e coloca células em cada um, e elas viram um ambiente, ou viram osso, viram gordura. E como você cria o ambiente? Há algo emergente acontecendo e eles estão evoluindo biologicamente juntos, certo? Pense igual, faça as mesmas escolhas, viva igual, crie as mesmas experiências e sinta igual. Sua biologia fica a mesma porque você não muda. Seu neurocircuito, neuroquímica, hormônios e até expressão gênica permanecem os mesmos. Então dê às pessoas novas informações, dê conhecimento, informações e faça ser sobre ciência. Combine física quântica com física newtoniana, neurociência e neuroendocrinologia. O currículo é a placa de Petri. Ou então dê informações sobre epigenética, psiconeuroimunologia e eletromagnetismo e aprenda essa informação. Tem que aprender e aprender é fazer conexões, mas tem que lembrar. É muito legal fazer as semanas intensivas e interagir com esses grupos, pois vocês se fazem falar. Há uma grande diferença entre ouvir algo e conseguir explicá-lo. Isso significa que você entendeu num nível mais profundo. E você, talvez não completamente, mas você está construindo um modelo. Se aprender é fazer conexões, lembrar é mantê-las. É mais fácil esquecer que lembrar, pois vai contra a nossa programação. Relembre o aprendido, reproduza o estado mental e instale o hardware neural. Entender o que e o porquê facilita o como, dando sentido e ativando o córtex pré-frontal. E ele busca um resultado. Dê conhecimento às pessoas e elas pensarão diferente. Novas escolhas, ações e emoções podem mudar a biologia. De fato, os dados sugerem falar sobre o ambiente. Você está gostando do conteúdo? Então é hora de deixar o seu like, porque isso ajuda demais ao canal. Milhares de genes são ativados em 7 dias, sugerindo que a pessoa vive uma nova vida num novo ambiente, como num salão de baile. E não há nada muito estimulante num salão de baile, certo? E geralmente está bem frio lá dentro. Leve cobertor. Então, as mudanças internas que fazem são mudanças muito internas. Na emoção, pensamento e comportamento, ao sentir emoção elevada, o corpo é objetivo. Não distingue entre a experiência real que cria a emoção e a emoção criada só pelo pensamento. Se o ambiente ativa genes, a emoção é o produto final. Eles ativam genes antes do ambiente, mudando sua biologia. Então, os eventos de 7 dias são um ambiente ideal onde as pessoas vão aprender, aplicar, personalizar e demonstrar informações, alinhando seus comportamentos às intenções e ações aos pensamentos. Elas vão sair do teórico e buscar a experiência física da verdade desse conhecimento. E ao sentir a emoção da experiência, ensinam o corpo a entender o que a mente compreendeu intelectualmente. eles incorporam isso. Quando sentem, dizem, é uma nova forma. Agora, é verdade. É verdade, pois eles incorporam a essência dessa filosofia. Isso muda a expressão gênica. A informação já não está só no cérebro. Agora, a informação está no corpo, certo? E você entra num estado de ser diferente. Reproduza a experiência.
Repita várias vezes, e neurológica e quimicamente. Mente e corpo mudam e trabalham como um só. Aí você começa a se tornar esse conhecimento. Com o tempo, a mudança de uma personalidade para outra significa que a saúde ou a vida mudam, e é o que os dados mostram. Usamos o evento de 7 dias, pois não há outro lugar para estudos tão grandes. Fizemos os maiores estudos do mundo sobre meditação. Temos o maior banco de dados de meditação, com cérebros, corações, sangue, leite materno. Quer dizer, no seu documentário que vai sair, tem aquele gerador aleatório de zeros e uns, né? Isso tá rodando o tempo todo durante os eventos, certo? Você tá fazendo tantos estudos, você falou que tinha 4 estudos rolando nesse evento recente que você fez. Então, tem algum em particular que você possa compartilhar, ou quais estavam acontecendo e o que foi aprendido com isso? Então, nós reproduzimos um estudo que fizemos há um tempo, porque era realmente profundo. Houve estudos anos atrás na UC Berkeley, onde pegaram roedores, e um roedor velho e um jovem, e fundiram o suprimento sanguíneo deles. Eles fundiram os sistemas circulatórios. E ao longo de um período... Tipo, como se fossem siameses conectados pelo sangue. Não desde o nascimento. Eles os conectaram cirurgicamente. E o resultado foi que o rato velho ficou mais jovem no pelo e em vários aspectos. Então, havia informação no sangue do rato jovem que influenciava o rato velho. Claro, não é nosso estudo, mas pensamos, como seria juntar alguém de 60 ou 70 com alguém de 20? E tinha que ter pelo menos 30 anos de diferença, né? Fizemos exames cerebrais, testes cognitivos de manhã, medimos vários fatores neles. Eles comiam juntos, meditavam, trocavam informações, se encontravam às 5h30 para o grupo e faziam testes. Então, após uma semana, Os jovens de 20 anos sofrem bem mais com o despertador às 5h30 do que os mais velhos, acima dos 30. mas foi engraçado porque no início muitos idosos diziam: acho que peguei a criança errada. Posso trocar de pessoa? E muitos jovens falavam: meu Deus, esse idoso não combina comigo. Eles são muito ranzinzas. E nós dizíamos: não, não pode trocar. No fim dos 7 dias, claro, estavam super próximos, melhores amigos, e as mudanças profundas que ocorreram nos 2 cérebros, ou seja, a sabedoria do idoso foi passada ao jovem e a plasticidade do jovem ao idoso, então tinham padrões gama poderosos no prosencéfalo, no pensamento, no lobo frontal. O resto do cérebro estava num estado sereno de alfa, significando que o cérebro está criativo e as mudanças na função cognitiva foram dramáticas. Tanto os jovens quanto os idosos superaram todos os outros que medimos no evento de 7 dias. Seus cérebros mudaram drasticamente. Então, comparado às pessoas com mudanças cerebrais e biológicas após 7 dias, os jovens e idosos superaram todos. Então, é uma ótima conversa sobre juventude, família e estar com os avós. Algo que simplesmente não fazemos tanto. O ambiente comunitário tribal está cada vez mais raro. Então, reproduzimos o estudo e agora estamos fazendo esses. E esse é o que foi tão comum no passado, que eles o recriaram só para provar que ainda era o melhor. Aprimoramos o estudo. Para torná-lo um ótimo estudo triplo cego, tivemos controles. Jovens com jovens. E tivemos idosos com idosos. Então pudemos ver realmente a comparação. Assim, evoluímos o estudo. E temos um estudo em andamento com leite materno que é muito, muito interessante. O leite materno tem muitas propriedades curativas incríveis. De fato, em várias tradições, se há um corte ou lesão, muitos aplicam leite materno para curar. E isso tem algum valor. Então, criamos um estudo simples com células epiteliais, que são como células da pele, e crescem em um plano, colocamos em uma placa de Petri e cultivamos esse tecido de células únicas em um plano. Cortamos as células e, sem intervenção, levam de 8 a 14 dias para crescer e cicatrizar. É o tempo que normalmente leva. Pegamos leite materno antes de um evento de 7 dias, aplicamos na lesão e vimos crescimento celular. Há crescimento celular. Mas ainda levou alguns dias para cicatrizar. Não 14, mas uns 5 ou 7 dias, eu acho. Mas com plasma pós-evento, o leite curou as células em 48 horas. Então, isso é essa regulação de IgE que... Sabe, isso é algo que acontece. Não sabemos se é IgA.
Não sabemos o que é, mas há algo no sangue afetando o leite materno. É pró-crescimento, pró-vida e pró-saúde, fazendo com que quem o recebe obtenha informações para realmente se nutrir em seu ambiente. Em 48 horas vê-se uma mudança total. Então, reproduzimos esse estudo também. Achar mães lactantes para o meu trabalho é sempre um pouco... Minha irmã teve 4 filhos e eu acho que tenho de uma das viagens dela 2 sacos de leite materno congelados no freezer. Sim, claro, vou guardar para uma ocasião especial. Quando tiver uma lesão bem grave que precise ser tratada, pode funcionar. Tem algo em mente que você está empolgado para fazer? Alguma coisa que está quase saindo do papel? Um dos estudos que me impressionou foi... Na verdade, tivemos 2. Nos estudos de ressonância com meditadores avançados, achamos uma área cerebral que cresceu em volume. Como se novos neurônios surgissem, cresceram conexões extras. Essa área está ligada ao modo padrão que se relaciona à consciência da orientação corporal no espaço. Aquele que você tenta deixar para trás ao meditar? Essa área exata que o impede de prever o futuro baseado no passado. É o que o padrão faz, vagueia para um conhecido previsível. No nosso trabalho, focamos no presente. Perceber-se inconsciente e voltar ao agora é como se torna mais consciente. E precisa de muita energia, como sabe, muita consciência para ficar bom nisso. Mas se praticar como treinar um músculo, esse circuito se desenvolve porque você o usa. Então pensamos, haveria fatores no sangue que causariam neurogênese? Pegamos plasma de meditadores avançados, aplicamos em células novas e elas cresceram de forma bem diferente dos controles. Então sabemos que há informação no sangue que cria neurogênese. Estudamos 63 doenças diferentes. Nessas 63 doenças, houve mudança unânime na dor e nos níveis de energia ou fadiga de todos. Houve melhoria dramática em ambos. Então fizemos o estudo. Perguntamos, o corpo poderia produzir morfina ou opioides só pelo pensamento? Bem, o corpo tem receptores para isso, né? Não se pode criar um remédio sem receptor no corpo. Descobrimos que 100% das pessoas após 7 dias, 100%, produziam opioides endógenos. Um tipo específico estava tão concentrado que tivemos que diluir o soro para medir. Era muito concentrado. Então, sem pílulas ou substâncias externas, após 7 dias, o corpo produzia analgésicos naturais, causando euforia ou relaxamento. Você falou em opiáceos, né? Sim, é literalmente um opiáceo. E o último ponto é sobre onde estamos indo. Fizemos ótimos estudos com o microbioma humano. Temos os maiores estudos do mundo sobre o microbioma e conseguimos que milhares de pessoas participassem de medições antes e depois de 7 dias. Ao final de 7 dias, há mudanças significativas e dramáticas no microbioma da pessoa. Tipo, pelo menos 14 microbiomas probióticos realmente poderosos, microbiomas que diminuem o câncer, reduzem a inflamação, aumentam a resposta à terapia do câncer e uma série de outras coisas. E a parte intrigante é, primeiro, que são apenas 7 dias. A outra parte intrigante é que a pessoa não muda sua dieta. Não ficam longe do açúcar, álcool ou vinho, não tomam probióticos. Sabe, eles não estão mudando nada disso. Normalmente, se você fizer isso, leva de 3 a 6 meses para ver uma mudança. Mas após 7 dias, as mudanças no microbioma sugerem que não são a mesma pessoa, pois teriam o mesmo microbioma se fossem. Então, temos evidências conclusivas de que a pessoa está realmente mudando. E é por isso que praticamos meditação. Não meditamos para curar ou para criar uma vida melhor. Meditamos para mudar e ao mudar, nos curamos e nossa vida muda. Você acredita que as práticas e o novo ambiente estão criando uma realidade diferente dentro de você? Ou é o seu futuro eu que está se manifestando e acessando essa nova linha do tempo? Nossa, adoro essa pergunta. É ambos. O processo de superar é o de se tornar, sabe? Pense bem nisso, seja lá o que for.
Pois é, você está totalmente imerso. Nunca terá tanto tempo consigo como para se conhecer, né? É verdade. Tantas horas meditando nesse sim. Tanto tempo sozinho consigo mesmo. Você precisa ficar consciente dos pensamentos inconscientes, aqueles enraizados como crenças. Não posso, é difícil demais, algo está errado comigo, é culpa da minha mãe, nunca vou mudar, é culpa do meu ex, enfim, seja lá o que for. Você tem que ficar ciente dos seus comportamentos inconscientes, como fala, como age, se sofre, se reclama, se culpa os outros, se dá desculpas. Essa não é a nova pessoa que você quer se tornar. Você precisa deixar essa pessoa para trás. Depois, observe as emoções que o prendem ao passado e a história que conta, mantendo essa memória viva no corpo e no passado. É mentira, 50% é mentira. É o que a neurociência diz. As pessoas revivem uma vida miserável que nunca tiveram só para reafirmar o vício nessa emoção e se desculpar de mudar. Dizem, aquele evento há 10 anos me mudou e não consegui mudar desde então. Então, para ser feliz, você tem que parar de ser infeliz. Tem que ficar tão consciente dos pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que não volta à mesma personalidade ao retornar à sua vida. Essa personalidade está ligada à realidade pessoal atual. Então é preciso pensar, agir e sentir diferente no mesmo ambiente. Aí você domina a sua vida. A questão é, no processo de 7 dias, você enfrenta tudo isso sem dizer, não posso meditar. É muito difícil. Isso não é para mim, mas fica curioso sobre o que há além desse pensamento, dessa emoção. Esse é o desconhecido. Nossos dados mostram que quando você quer parar e vai um pouco além, o cérebro muda mais, porque é quando você sai do conhecido para o desconhecido. Certo. Porque sempre nesse ponto de dor, quanto mais alto o nível, mais alquimia, claro. Então, relaxar no presente é relaxar no desconhecido. O desconhecido é tão imprevisível, provoca uma resposta de sobrevivência, mas ensinar a relaxar no desconhecido, ao buscar o presente, chega um momento em que você condiciona seu corpo a uma nova mente. O corpo quer levantar, ficar agitado, desistir, fazer algo. Está acostumado a sentir do ambiente e você nega isso. Não come, não cheira, não prova, não vê, não usa TikTok, não rola a tela, nada disso. Foi habituado a depender dessas coisas para criar sensações. Quando sente frustração, impaciência ou ressentimento no corpo, as pessoas desistem. Descobrimos que como treinar um animal, acalmá-lo no presente e dizer que você é a mente faz ele resistir, querendo seus sentimentos familiares. Então, se você vive no presente e uma pessoa repete os mesmos comportamentos diariamente, habituada a um futuro previsível, acostumada a fazer e realizar coisas, e agora você faz o corpo sentar. E ele quer levantar, checar e-mails, mensagens e redes sociais. E você percebe que seu corpo quer fazer isso. Em vez de ceder, traga o corpo ao presente e execute uma vontade maior que o programa, treinando o animal. Se treinar o animal repetidamente, sendo inflexível e não desistindo, pois esse é o ato, logo o corpo se rende a uma nova mente. E quando isso ocorre, há uma liberação de energia. E essa energia vai direto para o coração. É a energia armazenada no corpo e o corpo se liberta das correntes do passado familiar e do futuro previsível. Então não dá para criar a partir do conhecido. Tem que criar do desconhecido, e ensinar isso às pessoas é o processo de superação. Descobrimos que superar é literalmente tornar-se, porque o seu futuro já existe nessa linha do tempo, você precisa se tornar ele. Então você tem que superar o velho eu para se tornar o novo eu e incorporá-lo. Então, se você é pragmático, a questão é, se uma crença é um pensamento repetido até fixar no cérebro, é difícil demais. Não consigo meditar. Nunca vou mudar. E que pensamento você quer fixar no cérebro, tipo, eu acredito em mim mesmo, posso fazer isso? E lembre-se de pensar assim, com intenção e atenção, revise na mente, repita e lembre-se para não esquecer. Neurônios que disparam juntos se conectam. Você começa a instalar o circuito no seu cérebro. Continue fazendo isso. Quanto mais os neurônios disparam, mais automático e fácil fica. Você cria uma nova crença, a voz que diz eu posso. Não é mágica, é mudar o pensamento.
Ok, reclamar, culpar e fazer drama me torna infeliz, não uma pessoa feliz. Não posso, preciso parar com isso. Como vou lidar com o meu ex? Como lidar com o meu colega? Como ser com o meu parceiro? Como ser com meus filhos? Como vou viver minha vida? É disso que muitos percebem quando estão se curando. Meditei bem por 1 hora, mas depois agi como meu antigo eu. Preciso agir diferente com meu ex. O que o amor faria? Como seria a grandeza? Existe um ditado: você não recebe o que quer, mas o que acredita merecer. Então você precisa se tornar maior e melhor que você mesmo, porque você fica preso nesses padrões ou ciclos devido à crença, consciente ou não, de que é o que merece pela sua própria narrativa. E o universo só nos dá o que achamos que merecemos receber. Então é importante que a pessoa diga: ok, eu mereço amor na minha vida. Tá, como devo agir diferente? Eu poderia perdoar? Como seria isso? E ao fechar os olhos, planejar e ensaiar mentalmente suas ações. Quando estão realmente presentes, você sabe disso. Você é, como atleta, seu cérebro não distingue entre a experiência real e o que imagina, instalando hardware neurológico. Você está preparando seu cérebro, está instalando circuitos para usar e se comportar de forma diferente. Continue revisando e o cérebro agirá como se já tivesse feito. Seus comportamentos vão corresponder às suas intenções sem voltar à velha personalidade. Se eu estou me sentindo infeliz, ressentido, com medo ou, sei lá, indigno e quero abundância, não dá para sentir essas coisas ou falta. Ou se quero ser feliz, não posso sentir todas essas emoções. Preciso sentir emoções novas. Beleza, posso ensinar meu corpo a sentir como esse eu futuro se sentiria? Difícil, viu? Antes de acontecer, muito difícil. Muito difícil porque a gente está hipnotizado e condicionado a crer que algo externo tem que acontecer para tirar essa falta ou separação que a gente... Bem, não estivemos lá, então temos que imaginar a sensação. Fizemos aquele pequeno evento de um dia há anos, e você nos ensinou a manifestar algo com a ideia do que queremos, e sabe, 4 ou 5 razões e emoções elevadas por tê-lo realizado ou recebido. E quando você entra nessas emoções elevadas, você se coloca lá. Então, você tem que tirar um tempo para pensar em como vai ser. E aí você diz, ok, vai ser como euforia, vai ser como alegria, vai ser como admiração. E você meio que entra nisso, imagina o que quer, entra nesses sentimentos e vira uma experiência completa. E como te disse, veio 2 horas depois daquela meditação o que eu queria. 2 horas. Sim, e vai acontecer rapidinho porque você criou rapidinho também. Por que isso? Por que quando nos alinhamos tudo acontece tão rápido? Quando desinvestimos nossa atenção deste mundo 3D, esquecemos o corpo, as pessoas, esquecendo objetos, lugares, futuro e passado, achamos o momento presente. Aí passamos da realidade 3D para a quântica. No quântico, tudo se conecta. Precisa-se de um cérebro coerente, fruto de intenção clara. Combine com emoção elevada, sincera e o coração gera um campo magnético coerente, ok? Veja, sinta. Quando você sente a emoção do futuro antes dele acontecer, coisas malucas rolam nesse campo, pois você cria uma assinatura coerente no campo quântico. Quanto mais conectado ao campo, mais rápido deve aparecer na realidade tridimensional. Criar do campo, não da matéria, encurta o caminho entre pensar e ter. Você precisa se desligar do mundo 3D. Você tem que ficar alheio a tudo ao redor, ciente apenas de si mesmo. Aí, se unir intenção clara, carga elétrica, e emoção elevada, carga magnética, pense num sinal de Wi-Fi. Quando há sintonia entre sua energia e um potencial no campo quântico, não precisa fazer nada para conseguir. Não é algo linear. Você vai atrair a experiência para... Como você desenha, vai do ponto A ao B de forma linear. Vira de cabeça para baixo e tá tudo lá. A todo momento. Logo a chance surgirá, pois você a cria do nada. E o que isso te prova? Prova que você é o criador da sua vida. Tipo, puxa, esqueci que sou o criador. Foi fácil quando me afastei. Por que não faço isso todo dia? Às vezes isso me impressiona. É o experimento, mas quem realmente quer provar a si mesmo que é verdade, então está envolvido no experimento. Significa que não podem sair da meditação como a mesma pessoa que entrou, porque se saírem, nada aconteceu. Você transforma sua biologia, circuitos neurais, neuroquímica, hormônios e expressão gênica mudam.
você se transforma nesse processo. Trabalhamos anos para desmistificar o processo. Descobrimos que é simples, relaxe o coração, quanto mais relaxado, mais desperto o cérebro fica. É assim que funciona. Em vez de estresse e inconsciência, ensine a manter o estado. O coração é o centro criativo. Temos que nos apaixonar pela nossa criação. Quando o coração entra em coerência, medimos muitas vezes. Uma energia o alcança. Ao chegar ao coração, diz ao cérebro, é hora de criar. O cérebro fica criativo, forma padrões alfa coerentes. Então, vira o sintonizador. Você diz que ao criar, ele fala, vamos sintonizar, vai ajustar, gire para 98,6. É isso que você quer. Se este conteúdo ressoou com você, imagine o que acontece quando a jornada continua. A área de membros do canal Venha Mudar de Vida foi criada para quem quer ir além e viver essa experiência por completo. Como explorador da consciência, você tem acesso antecipado, meditações exclusivas e conteúdos reservados. Como guardião do portal, você atravessa os 7 portais da mente, com o curso completo, bônus e as meditações. A diferença entre assistir e viver está em se permitir ir mais fundo. Clique em Seja Membro e continue a travessia. Descubra o poder que existe dentro de você. Exatamente. E o que isso faz é naturalmente começar a sonhar. Começa a imaginar, não é? Começa a criar novas possibilidades. Como seria ser rico, saudável, livre, ilimitado, e o prosencéfalo ativa, e o pensamento se torna mais real que tudo. Para o apaixonado nesse estado já está acontecendo, já sente real. Quanto mais forte a emoção, mais você lembra dessa visão. Agora marca neurologicamente, condiciona ao corpo que experimenta. Porque no fundo, é isso que é um trauma. Quando algo ruim acontece, há uma emoção ligada. Se você fizer o oposto, algo muito bom com emoção, grava como experiência positiva, tendo o mesmo efeito. Isso é brilhante. É exatamente isso. Então, quanto mais forte a emoção do TR, trauma, choque, traição ou perda, quanto mais alterados ficamos, nesse momento fora da continuidade química normal, o cérebro congela a cena e tira um instantâneo. Isso é chamado de memória de longo prazo. Essa informação do ambiente é gravada holograficamente em redes cerebrais. A pessoa, sem saber disso, revive o evento. 50, 100 vezes ao dia, repete a história, e o corpo, objetivamente, revive a experiência. O sentimento, imagem, emoção, estímulo e resposta condiciona o corpo a se tornar a mente do passado. Então, teoricamente, se fosse um choque ou traição forte, para mover o cérebro e corpo do passado, você precisaria sentir uma emoção com energia maior que o trauma e a traição. Mas em 7 dias, muitos chegam ao ponto de amar tanto o seu futuro que esquecem o passado, e estão literalmente arrastando seu cérebro e corpo do passado para o presente. E o efeito colateral disso é a cura, porque o corpo não está mais sendo afetado pelo evento que acha estar emocionalmente. Então, você pode trabalhar nisso diariamente, focando nas emoções elevadas do futuro, deixando-as do passado, e sua química mudará. Chegará um momento em que seu amor pelo futuro e a visão clara superam a traição do passado, e aí sua vida muda, certo? E nada muda em nossa vida até que nós mudemos. Então, o que é com o coração partido? Esse é o momento em que seu mundo muda tanto que deixa uma cicatriz profunda no coração, como um buraco, sabe? Aí as redes de proteção do cérebro se ativam e dizem, feche-se, nunca mais seja vulnerável. É uma perda que estamos sentindo. Uma parte do coração que amávamos ou nos sentíamos conectados agora está quebrada ou ausente. Caramba! Há tantos dados ótimos sobre como curar traumas. O que sabemos, e a pesquisa mostra, é que quando a energia vai para o coração e ele mantém coerência, ele diz ao cérebro, o trauma acabou. Diz, o evento passou, porque o coração está saindo da emoção do choque, da traição ou da perda. Não há problema em sentir essas emoções quando as temos, mas por quanto tempo vamos senti-las, né? Porque precisamos nos curar. Quanto mais pensamos, pior fica, não é? Ou se ruminamos a mesma experiência,
vira nossa identidade, e aí é que se torna um problema, porque fica muito difícil confrontar a identidade quando é você mesmo, né? Então, muitas pessoas aprendem com a experiência, porque quando sentem algo que nunca sentiram antes e ficam tão alteradas, acho que é o momento em que finalmente se veem pelos olhos de outra pessoa. Nada, nem e-mail, jantar, redes sociais, filme, droga ou bebida tira esse sentimento, certo? É nesse momento que começam a observar como pensam, a olhar para si mesmos, como agem, falam e se sentem. Eles estão objetivando seu eu subjetivo, e na neurociência isso é chamado de metacognição. Então, a pessoa ferida pela experiência, se quiser evoluir e superar a emoção dessa vivência, a memória sem carga emocional é sabedoria, certo? E esse é o nome do jogo, não é? Então pense nisso. O que é perdão? Perdão não é dizer vou te perdoar ou saiba que vou te perdoar, certo? Não guardo mágoa, mas te perdoei. Não é assim. É quando seu coração se abre. A oxitocina aumenta muito. Nossa pesquisa mostra isso também. Oxitocina sinaliza óxido nítrico, que sinaliza outra substância enchendo as artérias do coração de sangue. Nesse estado, é impossível guardar rancor. A pesquisa mostra que alguém traído não guarda mais rancor. Perdão é emoção transformada em consciência, e você se sente tão bem e você nem quer pensar nisso. Você já os perdoou, você aprende a lição, você aprende, nunca mais farei isso. Foi ótimo, minha vida é ótima, estou seguindo em frente. Eu fazia parte disso. Afaste a emoção disso. Mas transmutando a emoção, né? Não é tipo, tô vazio, vou preencher com algo externo, tipo, vou curar isso. Como faço isso? Beleza, preciso trabalhar com o meu corpo. Tenho que focar, pôr atenção no coração. Onde ponho atenção, ponho energia. Descobrimos que isso é exatamente verdade. Foca lá e uma frequência baixa sobe naturalmente em poucos minutos. E essa é a energia própria do coração. Isso faz parte das meditações, né? Entrar naquele estado 1, 2, 3, 1, 4, 6, sabe? Quando você passa pelos chakras e coloca energia neles para fazê-los se mover, buscar coerência. Exatamente. Seja coerente. Colocar o coração nesse estado de coerência sustentada é a verdadeira mágica, pois redefine a linha de base. Então agora temos, o corpo está em resposta simpática. Como tiramos o corpo desse estado de choque? Está em modo de proteção. São as redes protetoras, que estão ativas e evitam sentir aquilo novamente, porque doeria mais. Seu corpo fará de tudo para evitar aquela ferida profunda de novo. Então vamos curar o corpo. Agora vamos tirar o corpo do estado de luta ou fuga. Desacelere a respiração, diminua as ondas cerebrais. Respire mais devagar, aproxime-se do sistema nervoso autônomo, respire lentamente, permita que o coração saia do estado de estresse. Ensine a relaxar no coração, relaxando no coração. Opõe-se à sobrevivência e às emoções de raiva, ódio, medo e ansiedade. Transformar essa emoção, respirar e trabalhar com o coração é amar a si mesmo. Não posso deixar este momento definir minha identidade futura. Como vou fazer isso? Preciso sentir essas emoções e trabalhar com meu corpo e o amor. É isso que ele realmente quer sentir. Se vê o corpo como um animal que treina, você pensa, ok, você ficou traumatizado, vamos trabalhar juntos, serei paciente com você, vou ser gentil com você, posso me importar de novo. Do que sou grato? Vou parar de focar nesse evento e trabalhar com você. Quando faz isso bem, seu corpo produz químicos que ajudam a voltar ao equilíbrio e saúde. Está voltando à homeostase. O coração partido é um evento tão chocante e traumático que as redes protetoras do cérebro se ativam e ele se fecha. Literalmente se fecha. Há uma perda de energia no coração. Você pode usar remédios, pode se exercitar e fazer outras coisas, mas logo terá que superar essa experiência e transformá-la em sabedoria. O cérebro pensa, mas o coração sabe e temos que achar o lugar onde curamos nossos corações. Qual o impacto negativo da indústria farmacêutica na saúde geral e no que você busca curar? A medicina tem grandes contribuições para a saúde. Não sei quanto a medicina organizada contribui para a saúde geral, certo?
Acho que é uns 10% se eu visse os dados, pois há muitas variáveis. Tem a ver com o estilo de vida. Estilo de vida e condições crônicas vêm de hábitos e escolhas. Mas 75% a 90% das pessoas que vão ao médico no Ocidente é por estresse emocional e psicológico. Ou seja, 8 ou 9 em 10 pessoas vão ao médico por causa do próprio estresse psicológico ou emocional. Eles estão se adoecendo ao reagir a alguém, algo ou aos próprios pensamentos, certo? Então, estresses físicos, traumas, lesões, acidentes, quedas, falta de sono, desequilíbrios químicos, problemas de glicemia, toxinas, vírus e bactérias. E o estresse emocional e psicológico, como traições, tragédias familiares, perdas, estresse no trabalho, etc. Tudo isso tira o corpo do equilíbrio normal e o desregula. A resposta ao estresse é o que o corpo faz naturalmente para voltar ao equilíbrio, certo? Pense nisso. Você pode ter alguém fazendo treino intervalado, exercícios de alta intensidade. Eles podem fazer massagem, acupuntura, quiropraxia, pilates, treinamento funcional. Podem tomar peptídeos, vitaminas, minerais, fazer jejum intermitente, comer orgânico, cru, vegano, tudo isso. Mas se vivem em constante emergência, medo, ansiedade, raiva e ressentimento, nunca estarão equilibrados, pois todo esforço será em vão devido à resposta emocional deles. Então, regulação emocional não é, olha, eu reajo, todo mundo reage. A questão é, por quanto tempo você vai reagir? Essa é a verdadeira questão. Ensinar as pessoas a mudar da resposta simpática para outra coisa. Justificado ou não, a única pessoa que sofre somos nós, certo? É como beber veneno esperando que outro morra. É o único. Sua reação emocional só enfraquece o organismo, certo? Quando as pessoas entendem isso, pensam, não vou mais me prender ao passado, e decidem, vou deixar para lá. Essa simples escolha, com entendimento, muda algo em suas vidas. E esse é o experimento. Eu mudo, minha vida muda. Então supere e transforme-se. Quebre o hábito de ser você mesmo. Reduza o período de suas reações emocionais e mantenha seu corpo e mente no presente. E quando é mais difícil, é quando mais importa. Qual a diferença entre estresse e ansiedade? Estresse é quando o cérebro e o corpo saem da homeostase. Uma das emoções criadas pela resposta ao estresse é o medo, que está ligado à ansiedade, preocupação e insegurança, certo? Quando sentimos medo, inconscientemente selecionamos o estresse e, fora de equilíbrio das infinitas possibilidades, escolhemos as piores. Escolhemos o pior cenário possível. E então o exageramos. Meu Deus, e se isso acontecer? E se aquilo? Ah, isso poderia acontecer. Literalmente, o pior cenário possível. E isso é um processo criativo. É um processo criativo porque você está realmente sentindo a emoção desse evento se acontecer e seu corpo está sendo condicionado emocionalmente. É essa imagem e emoção, pensamento e sentimento, estímulo e resposta que condicionam o corpo a se tornar a mente da ansiedade. Repita isso e faça más escolhas de vida, e seu corpo terá um ataque de pânico. Por mais que tente controlá-lo com a mente consciente, você não consegue. Você o programou subconscientemente. Muitos dizem é um desequilíbrio químico no cérebro. Bem, sim, é verdade, é um desequilíbrio químico no cérebro. Você tem um ataque de pânico. No supermercado você tem um ataque. Coração acelerado, flashes de luz, falta de ar e acha que é algo no ambiente. Você associa o mundo externo ao interno e passa a evitar supermercados ou espaços abertos, certo? Tome o medicamento. O remédio ajudará a criar algum equilíbrio químico. É hardware, são circuitos, é química, mas provavelmente você ainda evitará espaços abertos, ou se for num avião, você não entrará nele. Sabe, não fará isso. Então, você está realmente curado? Não sei. Então é um problema de software? Você é perfeccionista? Seu pai era perfeccionista? Ele era autoritário? Ok, entender que é um problema de software muda o comportamento? Não. Se você fosse a um médium e ele dissesse, você foi queimado na fogueira em Carcassona. Você era um cristão carismático em Salem. A memória do seu trauma está na sua alma e por isso tem ansiedade. Isso não muda nada. Na verdade, reafirma. Você só diz na festa, fui queimado. Aí o astrólogo diz,
Mercúrio está na casa errada. Nada disso ajuda a entender que descobrimos ser o processo de sentar-se consigo mesmo. Temos centenas, até milhares de exames cerebrais de pessoas ansiosas com altos padrões de ondas beta. Mudam em 7, 4 dias, pois percebem-se indo ao cenário futuro automático. É o período refratário. E trazem-se de volta ao momento presente. Sim, a única forma de ficar consciente é perceber-se ficando inconsciente. É como meditação. É exatamente isso. Meditar é voltar a si. De novo e de novo, de novo e de novo. É isso que muda a ansiedade. Então, você acha que ao se conectar com seu eu futuro, pode mudar o cenário atual ou criar um novo? Dê um exemplo. O que quero dizer é, você pode controlar a realidade? Me dê um exemplo. Tipo, digamos que você está num relacionamento e alguém faz algo. Aí você acaba ajustando sua visão e não vê mais a situação do mesmo jeito. Você acha que realmente muda a realidade com essa pessoa? Ou isso acaba e surge algo novo porque você se alinhou a algo diferente? Você acha que pode controlar a realidade, algo externo a você? Eu concordo. Mas não acho que controlamos pessoas. Quando criamos e não funciona, as pessoas tentam controlar, forçar, lutar e prever resultados. É matéria tentando mudar matéria. Elas correm para terminar logo, para eliminar a sensação de falta, né? Buscar a experiência para suprir a falta. Mas criar pela sensação traz coincidências e oportunidades que dobram a realidade. Essas sincronicidades são um feedback do nosso mundo exterior dizendo, continue mudando o seu mundo interior e eu mandarei pistas para você criar. A sincronicidade fortalece sua crença cada vez mais. O que faço aqui? Certo, acabei de fazer. Vou fazer mais disso? Sim, para ter mais daquilo. Aí você pergunta, se eu mudar meu mundo interior, o exterior mudará? Esse é o experimento, né? Como e quando acontece não nos cabe saber, pois seria previsível, certo? Essa é a parte frustrante. Sim, é frustrante, é o desconhecido. Temos que largar o que usamos a vida toda para algo maior acontecer. E não é de uma vez. É um processo contínuo de autodescoberta. Se pudesse esperar ou prever, seria o conhecido. Aqui está uma ótima forma de pensar nisso. Se você sai da meditação sentindo o que já aconteceu e mantém esse estado o dia todo, é impossível procurar por isso. Não dá para buscar algo que você sente que já aconteceu. Só se procura quando se sente que não aconteceu. Então, quem diz, por que não estou curado? É a velha personalidade. A nova personalidade jamais diria isso. Ela viveria a glória de estar curada e praticaria. Ensinaria ao corpo como seria estar curado. Esse seria o trabalho, certo? Você medita 1 hora, todo santo e conectado, e passa o resto do dia estressado, ressentido, julgando. Como seu corpo pode se curar assim? A pessoa que realmente diz, meu Deus, preciso ficar tão bom nisso de olhos fechados que farei de olhos abertos. O jogo muda, pois se mantenho esse estado criativo, algo novo deve surgir na minha vida. A energia dessa coincidência me inspira a continuar criando. E esse é o experimento. Esta é a parte da meditação, andando dos retiros também, né? Dá para fazer com os olhos abertos? Quando você se conecta com esse futuro, você vê e sente, mas há uma magia em deixar ir e não tentar agarrar. Você fecha o ciclo porque quando você incorpora e está nele, lembrando a sensação de realização, você não o quer mais, simplesmente é. Então você cortou toda aquela parte de buscar que acaba bloqueando, porque realmente parece que bloqueia. Quando você está buscando, está separado, né? Está tentando. Porque implica como se não tivesse lá. E é isso que rola no fim de um evento de 7 dias. As pessoas mudam tanto que sentem como se acreditam no futuro como se já tivesse acontecido. E não ficam obcecadas com isso. Então há um equilíbrio entre intenção e entrega. Intenção é ficar claro o que quer, e entrega é confiar no resultado. Se força demais,
Tá tentando. Se entrega demais, fica preguiçoso e letárgico. É no fio da navalha, tem que dominar essa confiança. Se confio no futuro, não tô no caminho. Quando me meto, acho que o universo fala: beleza, cara, vai fundo, quer fazer do seu jeito? Vamos ver no que dá. E você também está curtindo esse sentimento. Tipo, você ainda está nessa vibe. Se a emoção for forte, dá pra ficar nela por um tempo. E aí você não precisa buscar nada mais, porque você tá imerso nisso. Já aconteceu. Seu corpo acredita que já aconteceu. Por isso acho a gratidão tão poderosa. Quando algo bom acontece, você sente gratidão. A gratidão é sentir que algo ótimo aconteceu ou está acontecendo agora. Ao sentir gratidão, você está receptivo. O corpo crê que está acontecendo agora. Quem pratica gratidão vê mais motivos para ser grato na vida e no universo. Seja infeliz e crítico, e verá tudo assim. Essa será sua única realidade. Não vemos as coisas como são, mas como somos, certo? Essa é a única realidade que a pessoa vê através dessa lente. Então, se a emoção é amargura, eles verão tudo através dessa lente. Se o pensamento e a crença enraizada é julgar, eles julgarão tudo na vida, entende? Ao transformar isso em gratidão, ficam gratos até por um copo d'água. Ficam gratos por estar sentados com você. Redes pró-sociais são ativadas no cérebro. Nos aproximamos uns dos outros. Confiamos mais uns nos outros. Apreciamos mais o momento presente. Esse é nosso estado natural quando não estamos estressados ou em sobrevivência. Quando o eu animal é domado, o eu divino e criativo nasce. Então, é esse processo de domesticação do eu animal que valida o trabalho, porque eu descobri que após 7 dias, 4 meditações andando, meditações às 4 horas, esticando-os além do normal, eles aparecem para si mesmos. Eles se sentem dignos, tipo, eu me esforcei, universo, sou digno. E acho que é quando o universo responde. Aproveitar esse sentimento é viver o presente, pois o corpo está nesse futuro e não vai tentar prevê-lo. É um lugar estressante. Deixe os detalhes se resolverem. Agora, o experimento é: e se não acontecer nas 2 primeiras vezes? E se não acontecer em 3 tentativas? Vai desistir e dizer que não funcionou? Ou vai pensar: o que preciso mudar em mim para mudar minha vida? Esse é o ponto crucial. Se não funcionar em 2 semanas, continue. Continue, aprenda, aplique e melhore sempre. Quando acontecer em 3 ou 4 semanas, você dirá: foi o melhor uso do meu tempo. O experimento deve continuar e devemos ser criadores da nossa vida. Quero falar um pouco sobre o seu filme. Tem muito sobre pessoas doentes em níveis bem sérios. Seja não poder ver ou andar. Teve uma história de uma mulher que regenerou a tireoide. São histórias realmente incríveis. Voltando, o que é que causa a doença? Bem, primeiro de tudo, deixe-me responder a isso. Eu não sabia da mulher que regenerou a tireoide. Eu estava na câmera quando me contaram e fiquei tipo, o quê? Foi um grande desafio para mim, realmente surpreendente. Acho que há 2 componentes principais nas doenças. Tá? O genético, às vezes sinalizado no útero e expresso ao nascer. Essas condições genéticas juvenis são complicadas. São problemas de saúde difíceis. Você diria que esses sintomas geralmente começam cedo, se for o caso? O início é precoce e eles são mais enraizados, por assim dizer. São mais difíceis de mudar. É juvenil, genético e tende a ser mais difícil por ser mais programado. Como diabetes tipo 1, certo? É uma condição de início precoce. São 5% a 1% da população com Tay-Sachs, anemia falciforme e diabetes tipo 1. Os outros 95% a 99% são estilo de vida. O importante é manter o corpo em equilíbrio físico, químico e emocional. O sistema nervoso autônomo regula a homeostase, e cada resposta emocional ao ambiente tira você do equilíbrio normal, onde existe a saúde. Desequilíbrios constantes criam um novo equilíbrio, levando à doença. Mas vamos além. E se você começar a antecipar o pior cenário na sua mente e sentir a ansiedade desse evento acontecendo, você está desequilibrando seu cérebro e corpo só com o pensamento.
É aí que seus pensamentos podem te deixar doente de verdade, porque o estresse prolongado ativa genes que causam doenças. Minha reação ao colega, ao trânsito, ao S, está enfraquecendo meu corpo. Ele não aguenta viver em emergência por muito tempo. Isso faz o cérebro e coração agirem sem sintonia. Desregula o sistema nervoso autônomo que controla tudo: cardiovascular, reprodutivo, digestivo. O sistema imunológico controla e é o principal responsável por enviar informações para todas as células e tecidos do corpo. Ele precisa de cadência, ritmo e ordem. Se ensinarmos as pessoas a mudar suas ondas cerebrais e criar ondas mais coerentes, nossos dados são incríveis. Estudos de fMRI e QEEG mostram que as pessoas podem sincronizar o cérebro globalmente. O que sincroniza no cérebro se conecta no cérebro, certo? Então, ao trazer uma pessoa de volta à regulação autonômica, ensinando-a a desacelerar as ondas cerebrais, a energia sai do neocórtex pensante e vai direto para o cérebro límbico, sede do sistema nervoso autônomo. Obtém-se coerência lá e o sistema nervoso autônomo volta a se regular. Quando há cadência e coerência, ele envia informações claras às células e tecidos do corpo, que recebem as informações corretas. Permitir um ambiente para o corpo funcionar plenamente em sua capacidade de cura? Ou é a frequência que você cria que impede qualquer ressonância, numa frequência que... Essa é uma ótima pergunta. A resposta é ambas, sem dúvida. Primeiro, leve o corpo ao equilíbrio. Já vimos isso milhares de vezes. Taquicardia, arritmia, alergias, refluxo, prisão de ventre, enfim, problemas nesses sistemas começam a se corrigir e a inteligência inata do corpo faz algo incrível. Repara e restaura a saúde. É disso que trata a inteligência. Isso ocorre muito neste trabalho, mas notamos que quando as pessoas relaxam o coração, ativam o cérebro e reduzem as ondas cerebrais a estados θ muito lentos, entram num estado hipnótico, ficando sugestionáveis a informações. E aí, como vai? Beta, alfa, teta, delta, gama. Gama. Mais alta que beta. É doido, é uma frequência altíssima. Tá, pode continuar. Então, se você conseguir a pessoa θ. θ é o despertar e adormecer. É quando você está meio acordado, meio dormindo. É quando o corpo dorme e a mente está acordada. É quando o coração relaxa e o cérebro fica alerta. Tem uma porta bem ali e você vai sugerir as informações. O que um hipnotizador faz é dar sugestões, que a pessoa aceita, acredita e se rende sem analisar, causando subconscientemente. Você não está pensando no passado nem no futuro. Você está só meio que... Captando o que está chegando. Você é, certo? Mas quem medita tem olhos fechados, música ao redor, não come, cheira, sente ou toca, mas ainda é sugestionável e seu cérebro está num belo nível de coerência. Quando isso ocorre, prevemos o que virá. Podemos prever. Vejo num scan cerebral e digo, ela vai disparar agora. Ela vai disparar em 5 minutos. O que significa? De repente, energia sai do cérebro pensante para o límbico e a pessoa se conecta à energia. Essa pessoa está se conectando à frequência e toda frequência carrega informações. Sabe, eles veem a luz refletindo nos objetos. Isso é o quê? Interagem numa frequência mais rápida que a luz, causando excitação imediata no sistema nervoso autônomo, atingindo níveis sobrenaturais de gama. Falei com uma pesquisadora australiana da Bond University que analisou uns 5.600 exames cerebrais e ela ficou tipo, nossa. Incrível a quantidade de gama na sua comunidade. 3 desvios padrão fora do normal já é um outlier. Isso é 2% da população. Falamos de 200, 300, 400 desvios. Bem, eu já vi isso no palco. Sim, eu vi eles... Sabe, você traz umas pessoas e vê elas entrando nesse estado gama. O corpo tem muito movimento, tem... E essa energia, às vezes, soa. O sistema nervoso autônomo está ressoando num estado muito elevado de coerência. Frequências gama cerebrais, que é superconsciência em cada célula tocada pelo sistema nervoso autônomo.
A energia informa a matéria e o corpo recebe uma atualização automática, como se houvesse cegueira e agora enxergam. Havia surdez e agora ouvem. Havia câncer em estágio 4 nos ossos e órgãos e sumiu. Sabe, qualquer condição crônica, tumores, o que for, estava lá e agora não está. O corpo é atualizado, elevado por uma frequência maior. E esse tipo de regulação no estado gama está bem fora do normal. E a frequência é tão rápida que ativa eletricamente as células. O cérebro e o corpo se movem para o momento presente, e aí o sistema nervoso autônomo age rapidamente. É quando a pessoa diz, meu Deus, a excitação não era medo, não era dor, não era agressão ou raiva, a excitação era êxtase. Como se fosse algo profundo. Nunca senti nada assim, nunca senti um amor tão intenso. E eles não têm palavras para explicar o que era, entende? Então, além, é disso que trata o documentário Source, porque quando coletamos o sangue de pessoas que tiveram essas experiências, e os expomos ao vírus SARS-CoV-2, há algo no plasma de um meditador avançado que faz com que o vírus, ele não consegue entrar na célula. Há uma resistência, quase como uma frequência, como se a célula simplesmente não pudesse. A célula é maior que o ambiente. Isolamos a proteína como informação no sangue que inibe o vírus de entrar na célula. Pegue o plasma de um meditador avançado com essa experiência e coloque-o na presença de uma célula cancerígena, seja de útero, mama ou pâncreas. Após 7 dias, 84% da população está removendo 70% da função mitocondrial das células cancerígenas. Então não há energia para a reprodução, movimento ou crescimento do câncer. A célula cancerígena está com as luzes apagadas. Essa é a informação no plasma que há mais integridade, mais vida, mais ordem. O mesmo acontece, como eu disse, com a neurogênese. Há substâncias que fazem os neurônios crescerem. Há substâncias que reduzem a dor. Há informações no sangue que alteram o microbioma e o leite materno. A interação com energia e frequência, quando o cérebro e coração estão coerentes, quando há coerência entre o sistema nervoso autônomo e o campo, pode ler informações. Essa informação tem maior consciência e ordem, mudando cérebro e corpo instantaneamente. Há magia no plasma dessas pessoas. Há informações no sangue deles que não vieram dos sentidos. Veio da interação deles com a frequência e energia. Então, existem estudos e testes que foram realizados. Na verdade, as pessoas fazem isso regularmente, acho. Elas fazem transplantes de fezes, que realmente ajudam a curar o corpo usando as fezes de outra pessoa. Microbioma. E até mesmo uma pessoa magra, você pode usar isso e colocar em outra pessoa, e fará com que alguém não magro ou acima do peso emagreça. Você acha que o futuro do entendimento do plasma e sangue é que você pode atalhar sem mudar a mente, obtendo uma transferência desses sem uma transferência física? Sem o físico, há uma transferência, uma alquimia que acontece ao receber plasma ou fezes, essas coisas que criam um ambiente e provocam a mudança? Minha resposta é sim, com certeza. Eu vi os dados. Não sou eu quem diz isso. São os dados, entende? Não estou inventando nada. Na verdade, é o que os dados indicam. Sem transplante fecal, em 7 dias, há mudanças probióticas no intestino de quem sai do estresse e sobrevivência. Sem substâncias externas, vimos que o sistema nervoso autônomo é o melhor farmacêutico. Na verdade, funciona melhor. Essa é uma modalidade de cura. Se alguém precisa de transplante de sangue ou fecal, não há problema se isso ajudar a recuperar a saúde e o equilíbrio. Minha pergunta é, se você não mudar, são seus micróbios temporários. É temporário, certo? Mas a medicina e a saúde evoluíram para ajudar as pessoas de forma concreta. Não acho que haja nada de errado nisso. Eu faço coisas concretas o tempo todo. Mas há outro aspecto. Há informações no sangue de um meditador avançado. Poderíamos usar esse plasma em uma transfusão? Poderíamos usar esses micróbios num suplemento para ajudar quem não está pronto para mudar ou não acredita que mudar a saúde pode mudar a vida?
podem não estar prontos, mas podemos oferecer soluções. Então, as conversas na medicina hoje são totalmente diferentes, pois olhamos de forma mais holística. Caramba, Danica, estou nisso há tanto tempo e posso dizer feliz que não é mais pseudociência. Não é mais pseudociência. E foi isso que tentamos mostrar no documentário. Trazer pessoas com experiências profundas, revertendo câncer ou fazendo crescer uma nova tireoide. É uma loucura. Foi insano para mim. Mostrar o possível e os dados que apoiam as transformações que vemos. Temos centenas, milhares de transformações de pessoas que, às vezes, preciso ver os depoimentos 50 vezes porque é inacreditável. Desafia minhas crenças. É uma forma de reprogramar. Repetição. Você faz isso de modo incrível. Acho que isso é parte do seu trabalho. Repetir e lembrar as pessoas o que é possível. Fico curioso, de onde vem sua resistência para tudo isso? De onde você tira tanta energia? Mesmo falando só dos eventos, por exemplo. Eu já vi. 7 dias você fica 98,5% do tempo no palco, incluindo as meditações. É impressionante. De onde vem sua motivação? Acho que são duas coisas. Bem, primeiro, as ondas estão altas. Nunca imaginei ver os resultados que vemos na ciência ou nos relatos pessoais e acho que há algo mágico que nasce em nós. Há uma empatia, é algo profundo nos humanos quando participamos de mudanças e transformações. Sou movido por uma missão. Se transformarmos pessoas suficientes, transformamos o mundo. Empoderar as pessoas para que se vejam como criadoras de suas vidas ou ao menos conscientes de que podem fazer melhores escolhas no nível que cada um aplica. Ver a transformação, ver a pessoa no palco, compensa toda a bagagem perdida, voos perdidos, jet lag, comida ruim, tudo isso. É que testemunhar e fazer parte disso gera uma empatia quando vemos alguém da tribo vencer e nós contribuímos de alguma forma. Acho que somos programados socialmente para ser assim. Minha inspiração vem do que acontece na pesquisa e nos relatos humanos. Trabalhamos com presídios, CEOs, professores e tribos indígenas, ensinando mudança cultural e está dando certo. As pessoas estão mudando em todas as culturas, mas no fundo tudo é igual. O modelo continua o mesmo e as pessoas absorvem e aplicam as informações no seu próprio nível. Fazer parte disso e ver os resultados é algo que, para mim, torna tudo super empolgante. É realmente emocionante. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que faço. Claro, trabalho muitas horas e é puxado, mas há algo incrível em saber que, de alguma forma, estou ajudando pessoas a mudar suas vidas. Sou muito focado na minha missão e é ela que me motiva todas as manhãs. Adoro os eventos de 7 dias. São longas horas, sim, e desafio as pessoas além dos seus limites porque acredito nelas. Acredito nas possibilidades e na bondade humana quando as pessoas saem da sobrevivência e se superam. Os eventos de 7 dias são intensos e de imersão total. Já fiz 51 deles. Este será o meu 52º na próxima semana. Quando pesquisamos, as pessoas dizem que é a melhor semana de suas vidas, então para mim estou agregando valor à vida das pessoas e isso é parte da minha missão. Eu amo isso. Num outro nível, me esforço para ser o exemplo deste trabalho, entende? Faço o possível para aplicar tudo o que aprendi com minha experiência, continuar minha evolução pessoal, ter tempo para mim, estar com quem amo quando em casa, descansar e me cuidar. Adoro cuidar do meu corpo e me manter equilibrado. Às vezes, quando fico em casa uma semana e saio de novo por 10 dias, sei que é muito. E é muito para todos na minha vida. Se consigo me equilibrar, posso manter meu lado criativo, sabe? Então trabalho no equilíbrio disso. Temos tantas empresas irmãs da Encephalon agora que, sabe, estamos com pesquisa, Inner Health Coalition, médicos, empresas e tudo que fazemos mudou. Então há muita coisa acontecendo. Tenho o papel de líder na empresa, mas preciso de tempo para ser criativo também, sabe? Então preciso ter tempo para mim mesmo para voltar ao equilíbrio. Esperto. Você falou sobre missão, seja a que você descreve ou seu chamado na vida. O que você acha que é isso? E se resumisse em poucas palavras, qual é a sua vocação?
Não penso muito no que faço como um chamado. Sério? Não mesmo. Eu sou uma pessoa bem simples e sincera em tudo que faço. Meu chamado é ser o melhor ser humano possível. Acho que esse é o chamado de todos. É sair do conhecido para o desconhecido e continuar criando. Você se cura e depois cura outra pessoa. Cure alguém, domine isso, cure alguém à distância. Nunca acaba, cada experiência nos faz pensar em coisas novas. Nunca quero que esse trabalho seja sobre mim. Quero que seja sobre você. Quero empoderar a pessoa como criadora da própria vida. Foi isso que aconteceu quando você entrou. Jen, minha produtora, disse: você curou minha asma. E você: não, você curou sua asma. Quero que as pessoas se sintam empoderadas com isso. Quero ver as pessoas com um sorriso no rosto que não conseguem tirar porque sabem de algo especial, sabe? Minha missão é fazer parte da transformação, fazer diferença de alguma forma. Olha, meu chamado é simplesmente ser o melhor ser humano possível. E quero que esse trabalho seja para todo mundo. Acho que é assim que a consciência coletiva muda. É por isso que, graças a você. Obrigado. Olá, pessoal. Dr. Joe Dispenza aqui. O problema é que 90% dos pensamentos diários são os mesmos de ontem. Enquanto pensarmos, sentirmos e reagirmos igual ao que já conhecemos, nossa vida não muda. Agora, quando estamos no desconhecido, é o lugar perfeito para criar. Isso inicia a condição do cérebro e corpo rumo a um novo futuro. É bem mais fácil esquecer sua visão de futuro do que lembrar dela. Precisa praticar. Escolha algo que deseja no campo quântico: abundância, saúde, experiências místicas, sincronicidades, novo emprego. Pesquisas recentes dizem que 50% do que falamos sobre nosso passado nem é verdade. Pode crer num futuro que não vê ainda? Escolher um novo potencial dentre infinitos e abraçar emocionalmente essa realidade futura antes dela se manifestar? A fórmula para começar a produzir mudanças mensuráveis na sua vida. Até lá!